Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é estar aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, baseado na palavra de Deus. Essa palavra que traz vida, que traz direção, que traz consolo, e também exorta, mas que também consola a nossa vida. Eu quero aproveitar e pedir para que você que está aqui nessa manhã e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Além de se inscrever, clica aí no sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Deixa também o seu like, porque ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E é claro, você também pode compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Eu gostaria muito que você compartilhasse então aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e que enviasse para pelo menos aí uns 5 a 10 contatos no privado, convidando outras pessoas para também estar recebendo a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que mais uma vez o Senhor bondosamente falará aos nossos corações. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, e hoje nós vamos estudar mais um pouco da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor trará entendimento acerca da sua palavra e nós seremos mais uma vez edificados pela palavra do Senhor. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você no capítulo 6 de Marcos. Nós vamos ler os versículos 1 a 29, mas nós vamos ler por partes. Primeiro, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Marcos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 6. Hoje eu quero falar sobre alguns desafios da vida cristã. E esses versículos de 1 a 6 nos diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Veja, o primeiro desafio que eu quero destacar aqui nessa manhã é acerca da incredulidade daqueles que nos cercam. Jesus havia ido para Nazaré e ali ele foi até a sinagoga, estava ensinando, estava pregando, e muitas pessoas se admiravam dos seus ensinos. Muitas pessoas se admiravam da maneira como ele agia, da maneira como ele falava, dos milagres que ele realizava, mas somente se admirar não é o suficiente. Jesus não está em busca de admiradores. Jesus não está em busca simplesmente de seguidores. Jesus está em busca de discípulos. E discípulo é aquele que está disposto a seguir o seu mestre. Discípulo é aquele que está disposto a obedecer aos ensinamentos apresentados e transmitidos pelo seu mestre. Então, as pessoas que ali estavam, muitas delas se admiraram da maneira como Jesus falava, da maneira como Jesus pregava, da maneira como Jesus realizava milagres. Mas observe que eles começaram a questionar: de onde é que vem essas coisas que ele ensina? De onde é que vem essa sabedoria? Como é que ele faz esses milagres com as suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? As suas irmãs não estão aqui entre nós? E o texto diz, final do versículo 3, e escandalizavam-se por causa dele. Então no versículo 4, Jesus diz para eles o seguinte: olha, somente na sua terra é que um profeta não recebe honra. Somente na sua própria casa é que um profeta não é
honrado. E o texto diz que Jesus ele se admirou da incredulidade deles. Veja, não basta se admirar com os milagres de Jesus, não basta se admirar com os ensinos de Jesus, é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, e esse crer nos leva também à obediência. Esse crer implica em obediência. Não é simplesmente dizer eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Se você realmente crê, se eu realmente creio que Jesus é o Filho de Deus, eu devo fazer a vontade de Jesus. Eu devo obedecer a Jesus. Eu devo viver como um discípulo de Jesus. Então, o primeiro desafio da vida cristã que eu quero destacar nessa manhã é sobre a incredulidade daqueles que nos cercam. Talvez você fique, às vezes, chateado, porque você começa a seguir a Jesus, começa a querer fazer a vontade de Deus, mas, de repente, os da sua própria casa são os primeiros a duvidar da sua fé. São os primeiros a questionar a sua mudança de vida. Talvez os seus colegas de trabalho, talvez aqueles que se diziam seus amigos, talvez as pessoas mais chegadas são as primeiras a questionar a sua fé, a questionar o seu comportamento. Alguns até dizem assim, mas como é que pode? Já aprontou tanto na vida, agora diz que está servindo a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Não se deixe levar por aqueles que não acreditam no seu testemunho. Não se deixem levar por aqueles que não acreditam na sua fé. Na verdade, quem deve aprovar a sua fé e quem deve reconhecer o seu procedimento é o próprio Deus. Se Deus está aprovando a sua vida, mais cedo ou mais tarde, as pessoas irão reconhecer a mudança que houve em você. O grande problema é se de repente as pessoas não estão vendo mudança na sua vida. Porque não há como ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma que antes. Aquele que tem realmente um encontro com Jesus, aquele que realmente entrega a sua vida para Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida, passa pela experiência da transformação, da mudança de vida. Então, não se preocupe ou não se entristeça por causa da incredulidade daqueles que muitas vezes lhe cercam e não acreditam na sua conversão. Creia que Deus é poderoso para te sustentar nessa caminhada, a ponto de, em algum momento, aqueles que hoje duvidam da sua fé possam reconhecer e testificar da presença de Deus em sua vida. O segundo desafio é justamente a pregação da palavra de Deus, é o anúncio do evangelho da salvação. E nós vamos ver isso a partir do versículo 7 até o versículo 13, que diz assim: Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. Veja, eu quero mais uma vez aqui destacar a importância que Jesus dava ao ensino. Nós vemos no versículo 2, estamos vendo agora, mais uma vez, a importância que Jesus dava para o ensino da palavra. E chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: Onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, eles foram e pregaram ao povo e se arrependesse. E expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então agora nós vemos Jesus, ele enviando, chamando para si os 12 e enviando esses 12 em duplas para pregar o evangelho. Veja, Jesus sabia que a missão não findaria nele. Por isso, ele prepara aqueles discípulos para que eles dessem continuidade ao seu ministério. Jesus estava ali num treinamento intensivo com aqueles homens, preparando para que eles fossem os seus sucessores. E o trabalho de Jesus deu tão certo que aqueles homens realmente revolucionaram. E por onde eles passaram, eles testificaram da sua fé, eles testemunharam do seu compromisso com Deus, eles pregaram a palavra,
Vidas se renderam a Cristo e até hoje esse evangelho está sendo pregado, esse evangelho chegou até nós. Mas nós sabemos que muitas vezes é desafiador pregar o evangelho, porque o evangelho fala da necessidade de arrependimento. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, é um convite ao arrependimento, é um chamado para o arrependimento. Jesus não veio instituir uma nova religião. Jesus não veio trazer uma nova filosofia. Jesus veio trazer um novo estilo de vida. Um estilo de vida comprometido com Deus. Um estilo de vida comprometido com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. É esse estilo de vida que Jesus veio trazer. Agora, Jesus ele diz o seguinte, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Talvez um dos maiores desafios para o ser humano seja realmente negar a si mesmo. Abrir mão do seu orgulho, da sua autossuficiência e se submeter realmente à palavra de Deus, se submeter realmente ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas vale a pena. E veja que o texto diz no versículo 12 que eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Nós não podemos mudar o Evangelho. Nós não podemos distorcer o Evangelho, nós não podemos açucarar o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Era o que Jesus pregava, era o que Jesus ensinava, porque é chegado o reino de Deus. E veja que pregar o Evangelho, levar a palavra, é também confiar na provisão de Deus. No versículo de número 8, Jesus diz assim, o texto diz assim, também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus precisa estar também disposto a viver na dependência de Deus, a pregar o Evangelho com fidelidade, crendo que o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita e é também o Deus que nos sustenta. Então, o segundo desafio é esse, é pregar o Evangelho, é anunciar a mensagem de salvação. E o terceiro desafio é manter-se firme e fiel à vontade de Deus. Manter-se firme e fiel à vontade de Deus, é não negar a fé. Versículo 14 até o versículo 29 fala da morte de João Batista. Preste atenção nesse texto. O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido. E algumas pessoas diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam, é Elias, e outros ainda diziam, é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia, é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais militares e às autoridades da Galileia, a filha da própria Herodias apresentou-se e, dançando, agradou Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem, pede-me o que quiseres, e eu o darei a ti. E acrescentou jurando, tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu, quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando-a à jovem, esta a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram
levaram o corpo e o puseram numa sepultura. Aqui a gente vê a forma como João Batista foi morto. Veja que eu disse agora há pouco que não basta se admirar com os ensinos de Jesus. É preciso realmente crer e obedecer. João Batista estava preso porque ele havia confrontado Herodes no seu pecado por ter se casado com a mulher de seu irmão, Filipe. Então, João Batista havia sido preso, estava amarrado, e interessante que no versículo 19 diz que Herodias o odiava e queria matá-lo. Então aquela mulher odiava João Batista, porque ele havia confrontado Herodias e havia confrontado Herodes no seu pecado. E aí o versículo 20 diz que Herodes ele temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Herodes até gostava de ouvir João Batista. Ao que parece, ele reconhecia a autoridade de João Batista. Reconhecia que ele era um homem justo, um homem santo, um homem de Deus. Mas, e por conta disso, ele o mantinha ali em segurança para que ele não fosse morto. Porém, a gente percebe, a partir do versículo 21, o caráter deturpado de Herodes. Quando então, no seu aniversário, ele dá um banquete para as grandes autoridades, para muitos convidados, e então a filha de Herodias dança e o encanta, a tal ponto de ele dizer para a filha de Herodias o seguinte, que ela podia pedir o que ela quisesse, ele daria para ela, inclusive metade do reino, se fosse o caso. E ela rapidamente vai até a sua mãe e pergunta então o que ela deveria pedir. E a mãe, então, diz que ela deveria pedir a cabeça de João Batista. Infelizmente, o pedido daquela mulher foi a cabeça de João Batista. E então, ela volta depressa e fala para o rei que ela queria a cabeça de João Batista em um prato. E o rei, então, ele, para não voltar atrás do que havia dito, mandou um de seus soldados para que fosse até o cárcere e decapitasse João Batista. Veja como é desafiador permanecer firme e fiel a Deus. João Batista não negou a sua fé. João Batista também não mudou a mensagem que ele pregava. Ele não distorceu para agradar as autoridades, para agradar o rei. Ele não distorceu para agradar as pessoas. Ele não distorceu o evangelho para ser popular. Ele foi fiel aos princípios e valores da palavra de Deus. Ele foi fiel ao Deus que o havia chamado. Ele foi fiel ao Deus que o havia escolhido para o ministério. Ele foi fiel ao Senhor. E nós somos desafiados a também enfrentarmos esse desafio, que é sermos fiéis ao Senhor em meio a uma geração que não está interessada nas coisas de Deus. Embora muita gente cite textos da palavra, compartilhe versículos bíblicos, mas a verdade é que muitas pessoas não estão interessadas em ter um compromisso com Deus. Algumas até querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Algumas até querem receber os benefícios de Deus, mas não querem se comprometer com Deus. Então a gente percebe que nós somos desafiados a realmente pregarmos o Evangelho, sermos fiéis à pregação do Evangelho, sermos fiéis mesmo em meio a uma geração incrédula e mesmo em meio a uma geração que não está disposta a fazer a vontade de Deus. Mas sabe o que acontece? Embora a vida cristã nos apresente vários desafios, quem segue ao Senhor tem a certeza da eternidade na presença de Deus. E lá não vai haver mais perseguição, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte por causa da fé. Porque já as primeiras coisas são passadas. O primeiro céu, a primeira terra são passados. Tudo será novo. E lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá nada disso. Portanto, mantenha-se firme no Senhor. Não se deixe levar ou não se entristeça por causa da incredulidade daqueles que Ele cercam. Pregue o Evangelho, fale sobre Jesus.
e seja fiel ao Senhor. Permaneça firme, olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Interessante que o próprio Deus, ele nos dá os meios e a capacitação necessária para que nós possamos permanecer firmes, vencendo os desafios da vida cristã. A vida cristã tem desafios, mas também tem um galardão para aqueles que permanecerem fiéis. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente manter firme a nossa fé, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.